Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e vou ler com os irmãos um texto de Erika Andrews chamado Maior que o Sofrimento. Ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como eu sempre gosto de deixar bem claro, esse texto foi escrito por esta irmã Érica. Então, o que eu vou fazer? Vou ler junto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Bom, já que todo mundo já está sabendo disso, vamos iniciar orando pelo nosso devocional. Senhor Jesus, que Tu possas nos abençoar nesse devocional, que possamos entender todas as coisas que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Que possamos ter a Bíblia como uma carta para a nossa vida, já que vivemos tantos sofrimentos, tantas coisas nos dias atuais. Perdoa os nossos pecados, em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto bíblico está em Romanos 8, versículos 18 ao 39. E Paulo vai falar aqui da glória futura. O apóstolo Paulo escreve esta carta ao povo lá, aos crentes de Roma. Eu espero que eu consiga dizer aquilo que eu entendi, porque eu acho esse texto, assim, de difícil compreensão, né? Então, eu espero que eu possa explicar para os irmãos, que eu me faça entender, tá bom? Então, começa assim. Eu penso que o que sofrendo durante a nossa vida, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança, pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito Santo. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou o que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus que em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas. Por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro.
Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Irmãos, realmente é um texto bastante complexo, né? Eu vejo que muitas pessoas retiram partes desse texto e colocam como se aquilo tudo fosse resolvido, né? Ah, se Deus é por nós, quem será contra nós? E como se a gente não precisasse obedecer a Deus, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, né? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar de Deus se formos obedientes, né? Se fizermos aquilo que Ele nos mandou. Bom, enfim, o versículo escolhido pela irmã é o versículo 18, que diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então ela começa dizendo que sofrimento é alguma coisa que aflige não só a humanidade, mas também toda a criação. Tudo que foi criado por Deus também sofre, está aflito. A Bíblia afirma que tanto a natureza como os filhos de Deus esperam ansiosamente pela redenção, como a gente leu aqui nos versículos 19 ao 23. Quando seremos livres de consequências do pecado e viveremos a gloriosa promessa de que, está lá escrito em Apocalipse, né? Versículo 21, capítulo 21, versículo 4. E ele, Deus, enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, o início desse nosso estudo está nos dizendo que a gente vai sim ficar livre de todas essas coisas, mas quando chegar a promessa do Senhor dele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, né? Porque por hora todos sofrem a aflição, né? Dessa espera. Então, enquanto a gente espera esse grande dia, a gente vai passar por provações, as quais nos levam à conformidade de Cristo, que está aqui no versículo 29, que eu acho que vale a pena reler. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos, que também ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Então, quando ele fala conformidade, é isso, que a gente vai se tornando parecido com Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente possa se aproximar de Deus, estar mais conectados com Ele e a cada dia poder fazer melhor as coisas que Ele espera de nós. Então, a gente pode descansar no amor do Pai, que vai fortalecer a gente no meio de tudo que a gente sofrer de ruim, de tribulação, de coisas que a gente acha que não pode suportar. O Senhor, com a sua maravilhosa graça, pode nos sustentar. E a irmã Érica, ela faz a menção de uma escritora chamada Elisabeth Elliot. Esta escritora, ela tem, assim, toda a minha admiração. Ela nasceu em 1926, ela viveu 89 anos, teve uma vida longa. E o seu primeiro marido, pasmem, ele foi morto numa obra missionária, quando ele tentava evangelizar os índios equatorianos Huaorani, que naquela época chamava Auca. Então, eram índios muito selvagens, não conheciam a Jesus, e ele foi numa expedição e lá ele morreu, os índios o mataram. Mas essa mesma escritora, a Elisabeth Elliot, depois serviu 2 anos naquela tribo em que mataram o seu esposo. Ela serviu esses índios e falou do amor de Jesus. É uma coisa impressionante, né, irmãos? E depois disso ela voltou, ela é belga, né, mas ela voltou para os Estados Unidos, onde ela morreu. Mas enquanto isso ela escreveu 20 livros que são muito conhecidos no meio cristão. E no último livro dela,
o título era O Sofrimento Nunca é em Vão. Então ela escreve que a gente jamais vai entender o sofrimento e a gente não vai compreender o amor de Deus revelado na cruz. Por mais que a gente acredite que sabe, a gente jamais vai entender. Porque a coisa mais horrível que já aconteceu na história humana foi a crucificação de um inocente. É uma pessoa que não tinha nada a ver, que nunca cometeu pecado, morreu por nós. E por essa morte ele se tornou a nossa salvação. Eu fico imaginando assim, a gente, quando vê um carneirinho ser executado, né, que a gente vê naqueles filmes, aquela pessoa, eu fico imaginando você lá na sua casa, naqueles tempos antigos, aí seu pai, sua mãe compra lá os carneirinhos, os bodes, todos os bichinhos. E as crianças brincam com os bichinhos e vê eles crescendo. Aí chegou o dia do sacrifício. Aí aquele carneirinho lá que você deu o nome, que você chamou, ovelhinha menina, sei lá que nome que você deu pra ovelhinha, o papai vai dizer assim, hoje é dia da ovelhinha menina morrer em favor dos nossos pecados. Pega a pobre da ovelha que não fez nada na vida, coloca numa cordinha e vai levar lá pro templo para ser degolada, para ser sacrificada. Não é uma coisa horrível de imaginar? Uma ovelhinha morrendo em favor do pecado de uma família, de uma pessoa? É horrível, não é só de pensar, me arrepia. Agora imagine um homem, Jesus Cristo, morrendo em favor de nós. E não foi só morrer, né? Porque pelo menos a ovelha, as pessoas levavam lá, o sacerdote colocava a mão na ovelhinha, a pessoa colocava, falava lá os pecados, matava. Não, Jesus Cristo arrastou a sua cruz, Jesus Cristo ouviu tudo quanto foi impropério, Jesus Cristo foi furado do lado, ele foi pregado. Meu, eu acho que é inimaginável. E ainda assim a gente não tem ideia do amor de Deus revelado na cruz. Então, realmente foi a coisa mais horrível que já pôde acontecer nessa terra, na minha opinião também. Lá em Tiago, no livro de Tiago, a Bíblia também afirma que a gente tem que contar por um motivo de grande alegria quando passamos por várias provações. Pois a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produzirá perseverança para que sejamos perfeitos e íntegros. Gente, eu confesso, isso aqui é uma coisa incrível, né? Você se alegrar quando você sofre provações, sofre tribulações. Você tem que ter muita conexão com Deus, porque é ruim demais, né? A gente corta um dedo e já reclama. Imagine passar por uma provação, por uma tribulação, por uma aflição e contar com um motivo de grande alegria, porque isso vai produzir perseverança. Ai, misericórdia, né? A gente tem muito a aprender nessa vida. Eu, especialmente, tenho muito, muito para aprender. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim, porque quando eu leio estas coisas, eu vejo quão longe eu estou daquilo que eu preciso ser. Bom, diante das provações, a gente tem que se lembrar sempre da fiel promessa de Deus de que os nossos sofrimentos de hoje estão produzindo uma glória eterna maior. Nossa, é difícil, né, irmãos? Principalmente nesses tempos de pandemia, a gente se lembrar que os nossos sofrimentos de hoje serão produzidos por uma glória eterna maior. Muito difícil. Então, que a gente possa ter isso em mente no nosso coração. Principalmente, acho que temos que orar pelas pessoas que sofrem pelo Evangelho de Jesus, né? Tem gente que não pode pegar na Bíblia, tem gente que não pode orar, não pode se reunir. E cada vez está mais acirrado isso. Então, que a gente possa se lembrar disso e orar para que as pessoas que estejam sofrendo aflições, provações, elas também possam se lembrar desse grande amor de Deus. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Maior que o sofrimento de hoje é a eternidade com Cristo. Bom, irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.